Quinta-feira, 16 de janeiro. Um alvo digno. Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, que viverão com Ele em amor pela eternidade. Essa é a esperança da redenção, que inclui a obra que Cristo realiza por nós no céu. Você pode indagar: será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluído nisso. E se eu não for bom o suficiente, ou não tiver fé suficiente? 7. Leia Marcos capítulo 9, do verso 17 ao verso 29. Como Jesus reagiu ao pai do menino. Quanta fé é necessária? Marcos capítulo 9, do verso 17 ao verso 29. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o lança por terra, espuma, rende os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito logo o agitou com violência, e, caindo o menino por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que uma multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais tornes a entrar nele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte deles dizia: Está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo, e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: Volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai: Ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. E, por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Colossenses capítulo 1, verso 10. Para que vivais de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós instruções sobre a maneira como deveis viver para agradar a Deus, como de fato estáis vivendo, continueis progredindo ainda mais. Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Devemos pedir a Deus que nos transforme, de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos, e que Ele aumente nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Romanos capítulo 12, do verso 10 ao verso 13. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Se Deus nos aceita em Cristo, quanto mais devemos aceitar os outros. A ordem de amar o próximo como a si mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra os filhos do seu povo, mas ame o próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.
Mateus capítulo 22, verso 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E a regra de ouro. Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Pois está é a lei e os profetas.